Olá, pessoal. Hoje eu vou bater um papo com Luiz Ricardo Pereira Bento, ele que está aprovado no concurso ISS São Paulo, em segundo lugar, para o cargo de auditor fiscal. Luiz, eu quero agradecer a sua disponibilidade em vir aqui dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Parabéns pela conquista, a conquista que rendeu também o convite para o Baile dos Primeiros, que a gente vai conversar mais sobre isso. Então, obrigada, parabéns. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Perfeito, eu sou o Luiz Ricardo Pereira Bento, tenho 36 anos hoje, sou engenheiro de produção de formação, me formei final de 2014, então já faz 10 anos aí, teve uma estrada que não foi só concursos públicos até chegar a esse momento, né, hoje nessa entrevista, então é uma jornada aí boa para compartilhar com as pessoas. Quando a gente pensa na sua formação, a gente pensa logo no mercado privado, associa muito ao mercado privado, né? Você fez a faculdade pensando nisso, em que momento você se despertou para o concurso público, sempre foi pensando na área fiscal? Então, eu fiz a faculdade pensando no mercado privado, era única e exclusivamente o mercado privado. E tanto que foi para onde eu comecei logo de cara. Já durante a faculdade eu era plantonista de matemática em cursinho. Aí me formei, já fui para uma consultoria. Então, estava no mercado privado e gostava muito dele, porque me atraía muito, né? Então, essa fagulha de concurso público veio só depois. Aliás, já tinha isso um pouco presente na minha vida, porque meus pais e minha irmã são concursadas, né? Meus pais aposentados, obviamente, mas minha irmã ainda nativa. Então eu tinha isso presente dentro de casa. Então chegou um momento ali no final durante a pandemia que as coisas não estavam mais fazendo sentido no mercado privado, muito trabalho, e aí que eu comecei a pensar em concursos e mais especificamente já na área fiscal. Uhum. Estava conversando antes, né, de começar aqui, que o mercado privado te trazia realização profissional, mas que para você chegar aonde você queria, principalmente de forma na remuneração, questão de salário, exigia muito de você, né? Não que o serviço público não exija, mas você tem ali o horário para bater o ponto, a responsabilidade é muito grande, mas você não leva serviço para casa, né? Não, tem essa vantagem mesmo, né? Graças a Deus eu estava numa empresa e num emprego que me pagava bem, mas de qualquer forma tem a exigência, né? Eu levava serviço para casa, ou, na verdade eu nem levava porque eu saía super tarde do trabalho e não dava nem tempo de levar, né? Que nem a gente estava conversando, eu trabalhava das 9 da manhã às 9 da noite, 9 às 10, 9 à meia-noite, né? Aí chegou um ponto que isso parou de fazer sentido para mim, né? Porque você tem sempre um estímulo na frente, uma remuneração maior, uma flexibilidade melhor, mas também tem as coisas que acompanham isso, né? Que é um estresse gigantesco, né? E aí foi durante a pandemia em que eu estava só em casa, eu tinha perdido todos os benefícios de viagem, não estava mais viajando pela empresa, que eu estava só em casa trabalhando ali, foi puxado até meia-noite todo dia. Então eu falei, quer dizer, nem falei, né? Meu corpo disse para mim, falou, Luiz Ricardo, não dá mais, chegou o seu dia. Aí esse dia foi o dia que eu liguei, pedi para adiantar minhas férias, e aí depois já pedi demissão, porque não era mais aquilo para mim. E o foco sempre foi na área fiscal? Sempre foi desde o dia 1. Desde o dia 1 era fiscal, até porque eu tenho o exemplo em casa que meus pais são auditores, né, aposentados, então eu já tinha isso não como objetivo, mas se eu fosse para os concursos seria obviamente assim, né, porque engenheiro de formação não tem o benefício da área jurídica, então seria o melhor para mim no caso, né. E aposentou as canetas agora? Aposentei, estou aqui sou de São Paulo, passei em São Paulo, passei na cidade de São Paulo, trabalho no centro, da minha janela eu consigo ver, da minha janela, parece que eu tenho uma sala só para mim, da nossa janela eu vejo o Teatro Municipal, o Viaduto de Chá, é maravilhoso, não troco por nada. Quando a gente fala em concurso da área fiscal, muita gente acha que é uma hierarquia, né? Que o concurso da Receita Federal vai estar ali no topo, que depois vem os concursos estaduais, só depois os concursos municipais, principalmente pensando em remuneração. Mas não é bem assim, né? Se você faz um fisco municipal, às vezes não é de uma grande cidade, mas uma cidade que tem uma boa arrecadação, com uma gratificação, faz parte da remuneração, a remuneração pode ser até mais alta que da Receita Federal, né? Não, exatamente, né? Porque a Receita ela é muito visada, né? Tá todo mundo de olhar, ganhou um aumento, todo mundo fica sabendo.
de novo, é âmbito nacional. Aí você pega estados ricos, municípios ricos, pô, o estado de São Paulo, o município de São Paulo, que são municípios e estado rico, eles têm uma capacidade de pagar, né? E graças a Deus a gente acaba descobrindo isso e consegue investir nesses estudos, né? Porque exatamente, você acaba tendo uma possibilidade de ganhar mais, né? Não existe essa hierarquia. A única coisa que é diferente são os tributos com os quais você vai trabalhar, né? Na Receita são uns, municípios outros e estados outros ainda, né? Então, essa é a diferença, basicamente. Claro que existe o quesito realização pessoal, você vai se sentir realizado na Receita Federal, faça, mas se a remuneração ele faz diferença para você, né, abra seus olhos para concursos estaduais e municipais também, que às vezes você vai poder ter uma remuneração tão boa quanto, né, e esse benefício de estar ali só naquele município. Mas se você gosta de viajar, a Receita Federal é uma ótima opção. Sempre falo que não existe concurso melhor, existe concurso melhor para você, né? É saber escolher, mas sempre abrir os olhos para outras oportunidades escondidas aí, principalmente os fiscos municipais, que às vezes no edital vem uma receita, uma remuneração muito pequena, né? Mas às vezes com as gratificações aí torna algo bem atrativo. Então vale a pena olhar no portal da transparência também. E nessa sua jornada, em que momento que você conheceu Estratégia Concursos? Por que você decidiu confiar e estudar pelo material? Eu conheci o Estratégia por indicação da minha irmã, que nem estudava para carreira fiscal, né? Ela estudava para carreira jurídica, e eu falei, foi exatamente no momento que eu saí do trabalho e pensei, o que eu vou fazer agora? Na verdade, foi tudo muito junto, esse sentimento. Sair do trabalho, o que fazer agora e começar a estudar para a área fiscal. Ela falou, Ricardo, tem o Estratégia, né? Aí eu, beleza, então tá, já que eu confio na minha irmã, né? Tanto que ela me deu aula de todos os direitos, assim, toda dúvida que eu tinha eu perguntava para ela. Um beijo, Fernanda. E aí eu conheci o Estratégia, entrei lá, vi que tinha os pacotes, área fiscal, né? Aí eu, então tá, deixa eu conhecer isso. Vi que tinha, na verdade, o da Receita Federal, que eu pensei em começar a estudar, né? Comecei a estudar para ele. E aí eu vi que tinha as 18 disciplinas lá. Aí eu tive a genial ideia de baixar PDF por PDF e não só fazer cotação em todas as gráficas no bairro e imprimir eu me lembro, 20 e tantas mil páginas, 22 mil páginas, algo assim. Tanto que foi curioso, porque a gráfica que eu imprimi estava com preço muito mais barato que as demais. E a moça, me lembro, chamava Vera, falou, eu fiz esse preço porque todo mundo cota 10 mil páginas, 20 mil páginas e nunca imprime. E aí eu imprimi, óbvio, estava muito barato, colorido, 30 centavos, falei, nossa, é aqui mesmo. Então eu imprimi tudo, então não só confiei, como já, assim, abracei com tudo, né, literalmente, a pilha vem até o meu ombro, que nem a gente estava falando, então literalmente dá para abraçar todo o material ali que eu imprimi em 2021. Uhum. Mas chegou a utilizar o material virtual também, ou foi seus companheiros aí os materiais? Eu sou muito, isso é interessante, porque quem está em casa vendo aí, estudando, é muito importante você entender como você aprende, né, a maioria das pessoas aprendem, são visuais, né, algumas são auditivas, uma videoaula é muito importante para essa pessoa. Eu me conheço e sei que uma videoaula, se eu ouvir, dali 10 dias não vou lembrar de mais nada. Então eu precisava imprimir e interagir com o material. Então eu ia, grifando, puxando seta, marcando interrogação para eu voltar depois, aí você acha e volta. Então isso daí me motivava, porque eu sentia o avanço, era muito gostoso terminar uma apostila e pegar uma nova, avançando na disciplina. Então, até me arrepio de lembrar isso. Essa sensação é muito boa mesmo. E o que te chamou mais a atenção nos materiais? Você teve a indicação da sua irmã, mas ele tem o seu ponto de vista depois que você começou a utilizar também, principalmente nessas matérias, como a área do direito, que você não tinha nenhum contato. O que mais me chamou a atenção foi que ele era completo, e nem é propaganda, mas eu achava completo na medida certa, né? Porque ele poderia se estender cada página ali, os professores poderiam fazer um livro daquela página, mas para mim estava na medida certa para acertar questão, né? Eu não preciso ser professor de direito administrativo ou direito tributário para virar auditor fiscal, eu preciso acertar questão. E acho que isso, o PDF do Estratégia me ajudava muito a acertar a questão. E falando em questões, né? Todo PDF tem lá no final milhares de questões comentadas também. Você fez todas, preferia fazer primeiro aquelas questões sem a resposta, já ir direto na questão comentada? Então, foi o primeiro erro, assim, eu nem lembrava desse erro, mas foi o primeiro erro da minha preparação. Eu fazia todas as questões do PDF, terminava o PDF 0, fazia todas as questões. PDF 1,
todas as questões. Não precisava, eu poderia fazer metade, depois voltar, era desnecessário fazer todas, mas eu não sabia disso, era muito cru. E usou também as questões comentadas? Sim, sim, porque o bom da questão comentada é que você não precisa ficar caçando a resposta lá, né? Então você fica às vezes até tentado, deixa eu ver a resposta antes, mas não vou ver, vou realmente batalhar aqui para tentar chegar na resposta, simular uma situação de prova, né? Isso é muito importante, tentar simular realmente. Aí depois você vê se acertou ou não e tira a dúvida, né? Entende? Você aprende, inclusive, muitas das interrogações que eu comentei que eu marcava na leitura do PDF, eu só respondia com as questões que eu via no final. Então, para poder sair com uma visão completa daquele material. E você comentou que gostava de fazer marcações, então, anotações, mas voltava para revisões também ou só quando errava a questão? Eu voltava, eu era metódico nisso. Então, no começo, a cada 4 semanas, eu fazia uma semana sem estudar, que eu fazia uma semana só de revisão dos temas anteriores. A primeira semana de revisão foi fácil, porque eu só tive que revisar 4. A segunda eu já tive que revisar 8, foi um pouco mais difícil. Então, fui crescendo dessa forma. O concurseiro gosta muito de uma coisa chamada horas líquidas. Como que era o seu dia? Quanto tempo você tinha programado para estudar e dentro desse tempo, como que você organizou o seu cronograma? Então, duas coisas aqui para trazer, né? Primeiro, eu, graças a Deus, tinha um bom trabalho, consegui sair e me sustentar, né? Eu só estava estudando, né? É um só entre muitas aspas, literalmente, porque eu realmente usava todo o meu tempo para estudo, né? Eu cortei diversas coisas da minha vida, algumas até demais, que aí eu fui descobrindo erro e melhorando aos poucos, né? Mas assim, é difícil. Eu fui crescendo o volume de estudo. No começo eu estava com umas 6 horas, assim. Assim, acho que tem gente que gosta de diminuir o quanto estudou, né, para se vangloriar. Eu sou o contrário, eu assumo que eu estudei pra caramba, eu estudava tudo que eu podia, eu estudava, assim, não tenho medo de falar isso, não. Porque era realmente o que eu fazia. Então, no começo eu estava ali umas 6 horas, pegando ritmo ainda, né? Aí eu nem estudava de domingo, era de segunda a sábado só. Aí eu fui ganhando ritmo, percebendo que era um desafio muito maior do que eu imaginava. Aí eu fui aumentando o volume de estudo, né? Que é como eu acho que tem que fazer. Aí no final eu estava estudando ali. É difícil até medir em horas líquidas, porque era praticamente todo o meu dia. Eu parava para ir na academia, voltava e estudava, mas devia dar umas 8 ou 9 horas, assim. E não tenho medo de falar, não. Porque era isso mesmo. De final de semana era menos. Final de semana inteiro equivaleria talvez a um dia e meio. Mas pô, meus pais, minha namorada, minha irmã, todo mundo sabe em volta que meu nome era estudo e o sobrenome era revisar, então... E qual era a sua estratégia de reta final? Como que você levava a sua última semana de preparação em véspera de prova? Não, isso é interessante. De novo, quem está em casa, cada um tem o seu método, né? O que funcionou para mim não necessariamente funciona para você. Mas algo que, via de regra, foi muito bom para mim, eu não fazia praticamente questão na semana da prova. Eu só refazia tudo que eu já tinha feito e destacado que era importante. Então, eu ia, ao longo de um pós-edital, exemplo do ISS São Paulo, que foram 3 meses mais ou menos, toda questão que eu tinha dúvida, eu anotava no meu caderno de dúvidas. Ia lá, anotava, de forma bem resumidinha, bem pequeno mesmo, bem direto ao ponto. Aí, na semana da prova, o que eu fiz? Eu não fiz nenhuma questão nova e também me dei ao luxo de não fazer nenhuma questão que eu tinha deixado para fazer, anotado que era importante. Por quê? Tudo que eu já tinha feito e achado importante estava no meu material de revisão. Então eu li e reli aquilo N vezes até assim, não aguentar mais de decorar, sabe? Era cansativo. Eu marcava tempo assim para revisar, para me forçar a passar rápido, mas para passar várias vezes. Então acho que assim, numa semana de prova, principalmente perto da prova, com mais conteúdo, assim, se eu entrar em contato com 10 conteúdos não é bom, mas se eu imagina entrar em contato com tudo que eu achei importante ao longo de 3 meses, era isso que eu buscava na semana e sobretudo nos 2 dias antes da prova. E a aprovação te rendeu o convite para o Baile dos Primeiros, exatamente. né? Qual foi a sensação quando você viu lá o convite, acreditou de primeira, já conhecia o Baile dos Primeiros das outras edições? Então, eu conhecia, mas eu fiquei surpreso, porque eu fiquei em segundo, não em primeiro. Eu não sabia que o segundo também ia para o Baile dos Primeiros, então eu fiquei super feliz, poxa, porque é a oportunidade de eu ver ali todos os nomes que eu vi impresso no PDF, ou alguma outra videoaula que eu vi, poder encontrar os professores mesmo, né? Isso para mim foi muito legal mesmo.
Então, Tiago André, conhecido como Tiaguinho também, ele está achando que Ah, essa é a tem estrela isso. principal. Não vai ser, não. A estrela principal são os alunos e os professores. Não, é verdade, ele tá ali para animar o ambiente. E qual a expectativa para o baile? A gente está gravando aí 2 dias antes, né? Tô vendo o pessoal do grupo aqui já super amigos, interagindo nesse momento de estar com os professores também. Quais são as expectativas para o dia do baile? Não, gigantes, assim, pô, conhecer todo mundo, conhecer as pessoas que passaram nos outros concursos também, ver os professores, sobretudo ver os professores, né, porque, pô, com quem pô, eu li o que o cara escreveu, né, é o que eu quero fazer nesse baile dos primeiros, beleza, o Thiaguinho vai estar lá tocando, mas eu quero mesmo conhecer os professores, né, acho que eles vão ter que estar preparados para tirar muita foto. E chegou no concurso, né, que podia ser não inicialmente o concurso dos sonhos, mas que se tornou quando conheceu melhor a carreira, viu as possibilidades, aposentou as canetas, por que não dizer jovem, porque a gente tem a mesma idade, então deixa eu falar que é jovem. Super jovem, nossa, começando. E o Estratégia foi a ponte, né, o que teve ali nessa sua caminhada, nessa sua jornada, o material que você confiou de fato, que poderia te ajudar nessa aprovação. Então, o que o Estratégia significa para você? Estratégia significa todo o apoio teórico que eu tive ao longo da minha preparação, desde o dia 1 até o dia da aprovação, porque eu literalmente estive em contato com o material do Estratégia ao longo de todo o conteúdo, ao longo de toda a jornada, né? Obviamente, no começo você fica mais nos PDFs, depois você migra para a questão, mas o Estratégia foi para mim a fonte teórica, sem dúvida. E para a gente já caminhar para o final dessa gravação, o que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa jornada em busca da tão sonhada aprovação, quem sabe em busca de uma vaguinha também nas próximas edições do Baile dos Primeiros? Exatamente, eu vou até olhar para a câmera e falar, bom, eu acho que assim, a primeira coisa é você ter ciência de que você quer estudar para concurso público, porque assim, eu tô aqui feliz, mas não é fácil, né? É uma jornada longa, uma jornada cansativa, uma jornada que vai enfrentar desafios, mas por isso que você tem que estar claro que é estudar, né? E dado que se seu objetivo for estudar, se dedicar ao máximo. É assim, pô, não, vamos jantar quinta-noite, vamos para uma festa. Assim, você tem que escolher a prioridade. Qual é a sua prioridade? Sua prioridade são as outras coisas ou é o estudo? Então, ter a prioridade muito clara, a prioridade pode não ser estudar, pode ser se dedicar para o trabalho, mas se a prioridade for estudar, dedique-se, porque vale muito a pena. Isso que é interessante, a gente nunca mentiu que foi fácil, né? Não teve um entrevistado que falou que foi, mas todos falam que foi difícil, falam das dificuldades com um sorriso no rosto, né? Então valeu a pena. Valeu demais. Então quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e a gente se vê novamente no Baile dos Primeiros. Com certeza. E ao pessoal que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau, tchau.